Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta quinta-feira, são 6h06. Vamos agora aos destaques de hoje. Coletivo em Bacabal reforça que buscas vão continuar e esperança renovada após vestígios não terem sido encontrados, pois crianças podem ter sido levadas vivas para outro lugar. Homem morre soterrado dentro de poço na zona rural de Timon. Justiça suspende biometria facial em terapias para autistas no Maranhão. Tudo sobre o dia D de vacinação em São Luís, que acontece neste sábado. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você, são 6h07. A gente começa com o caso de Bacabal. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, informou agora há pouco que as buscas pelas crianças Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michael, de 4, desaparecidas há 19 dias em Bacabal, vão continuar, apesar de as forças de segurança ainda não terem encontrado pistas sobre o paradeiro dos irmãos. A gente vai agora acompanhar um primeiro trecho em que falou ainda há pouco na coletiva de imprensa o secretário Maurício Martins. Atrapalhar as investigações falando alguma coisa que sirva para dificultar essas investigações. No mais, a gente também precisa respeitar a família nessa questão de não rememorizar um trauma tão grande como este que aconteceu. Mas assim, afirmo e reafirmo que tudo aquilo que for necessário fazer, nós fizemos ou vamos continuar fazendo através dos novos enfoques que serão dados a partir deste momento. Um atraso aí de áudio, você viu, né? A fala dele estava atrasada por conta da internet do lugar. Mas olha, apesar da ampliação das buscas, nenhuma pista ou vestígio foi encontrada até o momento. O Batalhão Brasileiro, juntamente com a Polícia Civil, o Exército Brasileiro e a Marinha vão continuar no mesmo local com drones, vão ser mantidos também para auxiliar no monitoramento, conforme informou o secretário de Segurança Pública. Aspas então para ele, mesmo com a ampliação do local, não encontramos nenhum vestígio, as buscas seguem a mesma força e as equipes especializadas continuam trabalhando, disse o secretário. Exatamente. O enfoque agora será maior nas investigações, mas nós vamos manter equipes especializadas para continuar as buscas onde for necessário, ou refazendo alguma área dessas que já foram feitas, ou fazendo buscas em novas áreas onde surjam a necessidade de ser realizado esse trabalho. E olha, como não há vestígios sobre o paradeiro das crianças, as equipes de segurança trabalham com a possibilidade de que elas estejam fora das áreas já vasculhadas. Durante a entrevista coletiva, o secretário também fez um apelo à população e às pessoas que acompanham o caso para que não divulguem comentários ou informações falsas que possam prejudicar o andamento das investigações. Porque a partir do momento em que denúncias infundadas são feitas, nós podemos tomar como uma ação que dificulta as investigações. E isso é crime e a Polícia Civil certamente poderá tomar medidas contra essas pessoas que insistirem nesta prática que, além de não ajudar a localizar a criança, o que dificulta as ações da polícia, atrasam as nossas ações, ela poderá também responder judicialmente. A coletiva principalmente serviu para reforçar que as buscas vão continuar, não vão ser suspensas e que vai ser então esse trabalho também de investigação, porque reforçou também com não foram encontrados vestígios, pistas, reforçou também que as crianças possam ter sido levadas do local. Agora, tudo como foi reforçado durante a coletiva, vai ser investigado, vai ser minuciosamente, inclusive, reforçado com as pessoas que já foram ouvidas, pais, parentes, pessoas que encontraram, inclusive, o menino Cauã, todo mundo vai ser revisitado. As investigações não vão parar. A gente gira com a informação, um homem morreu soterrado dentro de um poço na zona rural de Timon.
O acidente aconteceu na tarde de hoje no povoado Água Limpa, na zona rural de Timon, após Sergisnando Lopes ser soterrado. Moradores da comunidade e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, tentaram socorrer a vítima. De acordo com testemunhas, durante a tentativa de resgate, uma retroescavadeira foi utilizada por um morador para tentar retirar o corpo. Mas a vítima só foi retirada do poço no início da noite por homens do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que foram chamados para realizar o resgate. O corpo de Sergisnando foi levado ao Instituto Médico Legal de Timon para ser periciado. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil. E a Justiça suspendeu a biometria facial em terapias para autistas no Maranhão. Reportagem de Daniel Amorim e Odair Moreira. Após uma ação do PROCON, a Justiça do Maranhão suspendeu a exigência da coleta de biometria facial a cada 30 minutos durante sessões de terapia para pessoas com transtorno do espectro autista e outras deficiências. A decisão foi tomada pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. A exigência havia sido criada pela operadora Humana Assistência Médica e gerou diversas reclamações de consumidores. De acordo com as denúncias, a medida provocava interrupções constantes nas terapias, prejudicava o tratamento dos pacientes e, em alguns casos, levou à suspensão de atendimentos em clínicas do interior do estado. Deixar como única maneira de comprovar a presença com a utilização do reconhecimento facial, que é uma tecnologia nova e eventualmente pode não funcionar, e o próprio fato de não funcionar temporariamente inviabilizaria e resulta na própria negativa do tratamento. Não, na decisão eu não disse que não pode utilizar o reconhecimento facial, mas não pode ser a única forma. Precisa ter outros meios alternativos quando o reconhecimento facial não for possível de se realizar por algum motivo tecnológico, por exemplo. Ao analisar o caso, a Justiça entendeu que a prática era abusiva. A sentença ressalta que as empresas podem utilizar mecanismos para evitar fraudes, mas não devem dificultar o acesso a serviços essenciais, como é o caso de um tratamento de saúde. Em outro processo, a Justiça também determinou a suspensão da atualização de laudos médicos a cada 3 meses para a continuidade das sessões de terapias para pessoas com transtorno do espectro autista, procedimento feito pela mesma operadora de saúde. Para qualquer outro tratamento, a pessoa não precisa toda vez, a cada 3 meses a pessoa precisa refazer um laudo para comprovar que aquela situação posta não é um abuso que torna mais custoso para a família, que já sofre para obter o tratamento, precisar de um novo laudo. Isso resulta em custos, porque precisa procurar os psicólogos, psiquiatras, enfim, os profissionais, dificulta muito e torna o direito à saúde mais distante para pessoas com transtorno do espectro autista. Nos 2 processos, em caso de descumprimento da decisão, a multa estipulada pela Justiça é de R$ 1.000 por dia. São 6h14 e a seguir tem tudo sobre o dia de multivacinação aqui em São Luís. Imagens agora ao vivo do Centro Histórico de São Luís. Dizendo Tudo volta já já. De volta com o Dizendo Tudo, são 6h17. E agora tudo sobre o dia D de multivacinação em São Luís, que acontece no sábado. Charlene Luso, ela é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Luís. Está aqui com a gente, vai esclarecer, vai falar tudo sobre esse dia D. Muito obrigada por aceitar o convite, por esclarecer, inclusive, esses pontos. Boa noite. Boa noite, é um prazer. Em relação a essa imunização, a gente sabe que as pessoas elas costumam buscar os pontos. Quais são esses pontos, então, corretamente, para que as pessoas tenham acesso? Esses pontos estão espalhados em toda a ilha de São Luís? É na região só de São Luís? Como é que vai ser? Sim, nós possuímos mais de 55 salas de vacina espalhadas nos 9 distritos sanitários daqui de São Luís. E essa estratégia de dia D de vacinação no sábado é algo bem estratégico para aproveitar o momento que os pais estão de folga do trabalho e conseguir levar as crianças para atualizar a vacinação.
provavelmente deve ser o último final de semana antes, de fato, da volta às aulas. Então, tem muita caderneta aí que deve estar atrasada. Esse é o ponto? Exatamente, Atualizar? esse é o ponto, atualizar a situação vacinal, não somente das crianças, né, mas também dos adolescentes, e o papai e a mamãe que está indo também pode estar aproveitando. Vai estar todo e mundo tá lá, já atualizando. aproveita, né? Agora, o que vai ter disponível para que as pessoas procurem essas salas de vacinação? São vacinas específicas ou todas as vacinas da caderneta vão estar disponíveis? Nós estaremos com todas as vacinas do calendário da criança, né, do adolescente e até mesmo da gestante, aproveitando o momento que elas podem estar vacinando contra aquela vacina da bronquiolite, né, a VSR. Então, vamos ter vacina contra a poliomielite, vacina contra sarampo, vacina contra a catapora. Então, é um leque muito grande de vacinas do Programa Nacional de Imunização. Tem limitação de atendimento? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns pontos que são muito procurados, como o Bequimão, a unidade Bequimão. Tem limitação para esse tipo de vacinação, para esse dia D? Não trabalhamos com limitação nem mesmo durante a rotina. Então, é livre demanda, a população pode estar buscando esses pontos de vacinação, incluindo a nossa sala de vacina que fica dentro de um shopping daqui de São Luís, que é algo bem estratégico. Qual shopping? É o Shopping São Luís. No sábado, nosso ponto vai estar funcionando das 10 às 17 horas. E nos outros locais, como é que vai ser esse funcionamento? Também vai ser o dia todo, das 7 às 17 horas, sem o intervalo do almoço. Então, os papais podem estar aproveitando para levar as crianças para vacinar. Então, se chegar às 16 horas lá, então vai ser vacinado. Não vai ter essa sim. questão de, acabou a vacina, não. Vão ter as vacinas disponíveis. Estamos com todos os nossos estoques ok para fazer essa estratégia dar certo. Agora, por que então fazer um dia D de vacinação, sabendo que esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço acontece diariamente, acontece rotineiramente, inclusive? Exatamente. Quando se fala em dia D, as pessoas pensam muito que é uma campanha, uma dose extra, mas nesse caso não é. A gente fala multivacinação porque justamente todas as vacinas do calendário ficam disponíveis. E como eu falei no início, é uma estratégia para aproveitar o momento de folga, né? Que as nossas salas de vacina, nossas unidades de saúde funcionam durante a semana e coincide com os horários dos pais estarem trabalhando. Então, uma estratégia dessa de vacinação durante o sábado é para facilitar esse acesso nas nossas unidades, nas nossas salas de vacina. Então, também é um reforço, porque a gente sabe que as pessoas elas têm buscado cada vez menos, na verdade, ao contrário, cada vez menos os pontos de vacinação. Como é que tem sido a procura dentro, então, dessa realidade aqui em São Luís? O que a gente observa é o seguinte, aquela história que não se vê, não se lembra, né? Então, não se vê certas doenças acontecendo, então os pais ficam um pouco descansados, mas é justamente por ter a vacinação, por ter esses imunobiológicos que previnem essas doenças que a gente não vê, poliomielite, né? Então, é importante, mesmo que a caderneta esteja em dia, é bom sempre ver se realmente está em dia, se não teve alguma vacina aí que ficou esquecida por algum motivo e aproveitar o momento para fazer essa atualização. Então, as equipes estão todas preparadas para fazer essa avaliação da caderneta vacinal e aplicar as vacinas. Como é que tem sido, então, esse retorno? A gente sabe que tem um feedback dentro das unidades de saúde, porque se não tiver vacinação, não tiver protegido, a gente sabe do aumento da doença. Exato. Como é que tem sido, então, esse trabalho correlacionado, ligado às unidades de saúde? Nós temos esse corpo a corpo, né, com todas as unidades, com os profissionais, onde mesmo fora da sala de vacina, naquela área ali de atendimento, ter sempre o cuidado de estar incentivando o comparecimento na sala de vacina, a consulta com o médico, a consulta com a enfermagem, para sempre estar passando pela sala de vacina para estar fazendo essas avaliações. Doutora, o que a senhora acha em relação... a gente viu a pandemia, onde que depois que passou toda aquela confusão, o mundo viveu o que viveu, a gente viu um declínio na procura de vacinação. A gente tem buscado agora esse retorno, esse declínio tem mudado, então, esse rumo, então, em relação a essa procura, ou ainda a gente está bem distante do que a gente era antes? Esse declínio, as coberturas vacinais começaram a cair desde 2014, e isso só foi reforçado durante a pandemia, principalmente com as fake news em relação à vacina Covid, que acabou respingando nas outras vacinas. Mas temos observado de 2022 para cá essa retomada, né, do interesse, da confiança em relação às vacinas e as nossas coberturas vacinais voltando a subir. A gente sabe também do incentivo dentro das escolas, das unidades de educação. Os professores também trabalham essa questão da educação em relação à vacina, à saúde.
tem uma possibilidade desse trabalho se estender durante a programação, durante o ano, dentro das unidades de saúde da Prefeitura de São Luís, ou como é que tem sido isso? Com certeza. Inclusive, a Secretaria de Saúde tem um Programa Saúde na Escola, onde são várias unidades escolares pactuadas, onde as equipes vão não somente para serviços de saúde, mas também para vacinação. E já tem um cronograma para se iniciar esse trabalho de 2026, ano passado várias escolas foram visitadas, crianças foram vacinadas dentro da escola e já tem toda a programação para se seguir dentro de 2026 com o programa Saúde na Escola e a vacinação. Para falar então do dia D, do sábado, a partir de 7 da manhã, bem cedinho, então vai ter fila na porta? Não precisa. Não precisa, mas a gente espera que tenha sim, porque significa que as pessoas receberam o chamado, aceitaram o chamado para estar nas unidades de saúde a partir das 7 horas da manhã, levando suas crianças, seus adolescentes e também aproveitando para vacinar. Até às 17, não é isso? Tem limitação em relação à idade de bebezinhos, daqueles recém-nascidos, até os idosos, as pessoas com dificuldade de mobilidade, por exemplo? Não, nós não temos limite de idade, então a gente está com todas as vacinas do calendário, até mesmo para os idosos, né, que podem estar buscando essa vacinação. Então não tem limite de idade. Se você acha que você está precisando de vacinação, está com alguma dúvida, vai na unidade de saúde mais próxima, a equipe vai lá, faz a avaliação. Se tiver em dias, ok. Se não tiver, aproveita a vacina. Muito obrigada, então, Charlene Luso, coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do município, da Prefeitura de São Luís. Muito obrigada, que o dia D seja realmente com muito bom resultado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar chamando o pessoal para vacinar. Obrigada. E olha, mais de 20 ciris foram encontrados mortos nos últimos dias em um mesmo ponto da Lagoa da Jansen, aqui em São Luís. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Maranhão investiga o caso. Os animais que estavam espalhados às margens da laguna, em meio a restos de comida, plásticos e objetos descartados, como sapatos velhos. Hoje, técnicos do laboratório da SEMA realizaram uma vistoria no local, coletaram amostras da água para análise. O resultado dos exames deve ser divulgado em até uma semana. De acordo com a secretaria, os ciris não foram recolhidos para análise por falta de um grupo especializado para esse tipo de procedimento. A secretaria informou ainda que a causa da morte dos animais ainda não foi confirmada. E olha, um homem identificado como Erlan Castro de Andrade, de 25 anos, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado morto em uma cova rasa, no quintal de uma casa na tarde de ontem, no bairro Região, em Vitorino Freire. Segundo familiares, as buscas pelo jovem levaram até o local após eles avistarem urubus sobrevoando um matagal no quintal de uma residência. A Polícia Civil e Militar foram acionadas, realizaram uma escavação na área onde encontraram o corpo de Erlan enterrado em uma cova rasa com as mãos amarradas. A gente gira com a informação, fala agora de economia, fala sobre variação de números que foram encontrados no comércio de São Luís, aqui no Maranhão, na reportagem de Daniel Amorim e Odair Oliveira. No Maranhão, o volume de vendas do comércio varejista do mês de novembro do ano passado, em comparação com outubro, cresceu 2,7%, taxa acima da média nacional, que foi de 1%. Esse cenário de aumento veio depois de 2 meses consecutivos de recuo, quando acumulou em setembro e outubro uma perda de 3,2%. Na comparação com novembro de 2024, o comércio varejista no estado também teve taxa de crescimento de 2%, movimento esse acima da média das 27 unidades da federação do país, que teve 1,3%. Em primeiro lugar, as promoções certamente tiveram, né, uma responsabilidade sobre essa performance, e a gente também não pode esquecer que o mercado de trabalho, né, também vem se mantendo aquecido, né, também rendimento médio, né, de certa forma, ou se mantendo ou com crescimento. E isso certamente favoreceu as vendas do comércio no mês de novembro. A ampliação do mercado de trabalho é um fator que pesa bastante para esse cenário de crescimento do comércio. Este setor é o segundo que mais emprega no Maranhão, ficando atrás apenas do ramo que engloba administração pública, educação e saúde. No ano de 2025, o comércio varejista do Maranhão, até o mês de novembro, caminha numa taxa de crescimento de 1,6%. Um pouco acima da taxa de crescimento do país, que é de 1,5%. Os dados mostram que o cenário de recuperação do comércio maranhense após a pandemia continua.
Esse crescimento de 1,6%, aparentemente, ele é baixo, mas a gente está comparando com uma base estatística elevada. Então, o que a gente pode dizer é que o crescimento do comércio, o comércio continua se expandindo aqui no Maranhão, embora de forma menos acelerada. Quando se leva em conta os últimos 12 meses em comparação com os 12 meses anteriores, o comércio varejista do Maranhão tem taxa de crescimento de 1,1%, abaixo da média geral do Brasil, que tem um volume de vendas acrescido na ordem de 1,5%. E assim a gente encerra o Dizendo Tudo de hoje, volta amanhã no mesmo horário, mas antes a programação meio-dia é comandado por Érica Pale e o Papo Aberto. Tem informações, tem atualidade, tem também muito esporte. E a gente volta aqui 18 horas, combinado a esse horário com a gente, viu? Horário com Dizendo Tudo, onde tem política, tem informações, tem atualidade, tem as informações inclusive sobre as buscas dos meninos que estão sendo ali procurados lá em Bacabal. A gente volta amanhã com o encontro marcado com você. Para você uma boa noite, fica agora com imagens do Centro Histórico de São Luís. Tchau!